Olá, nós somos o grupo 9 e iremos apresentar o trabalho sobre a história da saúde pública no Brasil. Muitas doenças e epidemias se alastraram entre os colonos, os negros e o restante da população indígena durante a época do Brasil colonial. Com a chegada dos colonos, doenças que não existiam no Brasil antes começaram a se distribuir entre a população indígena, que não tinha imunidade para combater determinadas enfermidades. Como consequência, milhares de indígenas morreram nas batalhas contra as doenças trazidas pelos colonos. Essas doenças se assemelhavam à varíola, malária, febre tifoide, disenterias, sarampo, lepra, filariose, sífilis, entre outras. O porto era o principal ponto da cidade que tinha contato com o exterior e era uma porta de entrada para a chegada das pandemias. Nessa época, havia uma baixa, quase nula preocupação com o desenvolvimento da área da saúde em solo brasileiro. Sem infraestrutura, quem necessitava de auxílio geralmente recorria a pajés, boticários ou curandeiros que viajavam sem planejamento público e de maneira informal. Saúde pública no Brasil Imperial. Os primeiros avanços em relação à saúde só começaram a acontecer no período imperial, ou seja, quando a corte portuguesa chegou ao Brasil em 1808. Investiram em bibliotecas, parques e principalmente nas primeiras faculdades de medicina brasileiras. Porém, mesmo com todos esses avanços, a questão da saúde pública não melhorou muito, pois além das inúmeras construções que fizeram, trouxeram também muitas doenças para o Brasil. Após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I começou a fundar órgãos para realizarem a fiscalização da higiene pública, pois a situação de saneamento básico na época era muito precária. Com os surtos de varíola, malária e febre amarela cada vez mais abundantes, religiosos começaram a criar as Santas Casas de Misericórdia para ajudar os doentes. Mesmo com o fim do Império, em 1889, o Brasil continuava sendo visto como um país de doentes. A saúde no Brasil República. A organização do setor de saúde da época eram dois, o modelo liberal e o modelo campanhista. O modelo liberal, o acesso à saúde era bastante restrito. Então, em 1923, entrou em vigor a Lei Eloy Chaves, a qual criou Caixa de Aposentadoria e Pensão para promover a assistência médica a uma parcela de trabalhadores da época. Vale ressaltar também que a referida lei hoje é compreendida como um embrião do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Já o modelo campanhista foi influenciado por interesses agroexportadores do início do século XX. Baseou-se em campanhas sanitárias lideradas pelo médico Oswaldo Cruz, que tinha como objetivo combater as epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola, implementando a vacinação obrigatória em toda a população. Nesse sentido, dentro de um contexto de reformas urbanas e gentrificação, acabou culminando a revolta da vacina, marcada pela insatisfação popular em receber a vacinação obrigatória contra a varíola. O governo de Getúlio Vargas foi além da criação das leis trabalhistas. Na era Vargas ocorreram os seguintes fatos: a saúde pública foi institucionalizada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, a Previdência Social e Saúde Ocupacional institucionalizada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensão, IAP, que estendem a previdência social à maior parte dos trabalhadores urbanos. No entanto, embora esses avanços tenham sido importantíssimos do ponto de vista da proteção social e da saúde pública, foi apenas em 1953 que ocorreu a criação do Ministério da Saúde. Daí até a criação do SUS, a população brasileira esperou mais 35 anos. Ainda hoje, a despeito dos avanços do ponto de vista do cuidado e do atendimento da saúde pelo SUS, muitos são os desafios a serem enfrentados pelo Estado brasileiro. O presidente entrou no combate das epidemias e endemias que se alastravam pelo país sem muito êxito, já que parte do dinheiro que deveria ser direcionado à saúde acabava indo para a indústria. Saúde pública durante a ditadura militar. Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, que era um órgão responsável também pela saúde pública no país. Porém, os recursos eram muito escassos e correspondiam a apenas 1% da verba do país. Dessa forma, a saúde pública brasileira foi sucateada e os dados são assustadores. A taxa de mortalidade infantil era de 89 para cada 1.000 nascidos em 1968. Em 83, após forte tensão social, surgiram movimentos que exigiam o acesso à saúde pública, e assim foram criados os AIS, Ações Integradas em Saúde, que eram pequenas unidades de atendimento administradas pelos municípios. No período de 72 a 76, 1,4 milhão de crianças morreram por causas evitáveis, associadas à desnutrição, falta de saneamento, doenças diarreicas e poliomielite. Devido ao fracasso desse sistema, surgiu o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social,
Porém, com os escândalos de corrupção e o fim do milagre econômico, a população começou a se organizar contra a repressão e contra o desastre do governo militar na saúde pública. Essas pequenas unidades de atendimento foram fundamentais para a futura constituição das unidades básicas de saúde. Também é importante ressaltar que, durante a ditadura militar, a medicina foi usada como método de repressão em torturas. Saúde na República Nova. Para pensar a saúde nessa época, é importante ressaltar que nos anos 70 e 80, diversos grupos se engajaram no movimento sanitário. A saúde, ela passa a ser vista com um olhar mais amplo, que é o que chamamos de conceito ampliado de saúde. Isso vai gerando um movimento, o qual foi discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86 e foi uma importante ação formalizada. O documento criado ao final desse evento era um esboço para a criação do Sistema Nacional de Saúde, o SUS. Em 88, o SUS foi criado pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população brasileira. Traz do artigo 196 ao artigo 200 vários tópicos voltados para a saúde, colocando-a como um direito do cidadão e um dever do Estado. Outra importante conquista foi que o sistema de saúde público deve ser gratuito, de qualidade e acessível a todos os brasileiros ou residentes no Brasil. Vários programas importantes, como o PSF Saúde da Família, o PROFAI de Formação em Enfermagem e os RET-SUS, Escolas Técnicas Profissionalizantes, foram criados nessa época e até hoje contribuem para a qualificação e humanização do atendimento. O Brasil teve avanços inegáveis em relação à saúde pública, como a erradicação da paralisia infantil e uma enorme cobertura de vacinação no país. Entretanto, os desafios que esse sistema vem enfrentando continuam imensos, visto que até hoje o SUS não recebe verbas suficientes.